Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Esta videoaula tem por objetivo terminar a resolução de exercícios de aplicação referentes à videoaula número 4 do curso de Mecânica de Fluidos aplicados à Hidráulica. Ou seja, continuar a maratona de exercícios aplicando o Teorema de Bernoulli. É mesmo esse o nosso objetivo. A videoaula imediatamente anterior teve 1 hora e foram 1 hora a resolver exercícios. Agora terei, se calhar, outro tanto, vamos ver, esperemos que não, esperemos que seja mais breve, mas acima de tudo o que interessa é que vocês entendam. E se eu tiver que estar aqui 5, 6, 20 horas, eu estou. Isto não é preocupante, não me preocupa, até porque eu gosto de resolver exercícios, portanto não me custa mesmo nada, acreditem. Agora, vamos retomar no exercício número 11. Para quem apenas está a ver esta videoaula e não viu a anterior, recordo e aconselho a verem a videoaula anterior e aconselho vivamente e recordo que existe uma videoaula anterior. Portanto, não pensem que eu sou maluco de todo por começar no exercício número 11. Não é que eu não seja maluco de todo, mas não neste caso, está bom? Em concreto. Bom, então vamos começar. E o exercício número 11 diz-nos o seguinte. Para um caudal de 15 litros por segundo, calcula a perda de carga ao longo de 800 metros de uma conduta de fibrocimento, considerando um diâmetro de 15 cm, considerando um diâmetro de 25 cm e considerando um diâmetro de 30 cm. Basicamente, estão-me aqui a pedir 3 cálculos, tá bom? Eu vou considerar aqui o I para um diâmetro de 15 cm. Portanto, vamos ver. E o resto dos dados são sempre iguais. O caudal será sempre 15 litros por segundo, ou seja, 0,015 metros cúbicos por segundo. O comprimento da tubagem serão sempre 800 metros e a conduta será sempre de fibrocimento. Então, basicamente, estão-me a pedir aqui a perda de carga ao longo desta conduta e estão-me a dar a equação, que é uma equação empírica, especificada mesmo para a conduta de fibrocimento, que é caudal igual a 48,3 vezes o diâmetro elevado a 2,68 vezes o J elevado a 0,56. Daqui eu tenho que tirar o J, que será caudal a dividir por 48,3 vezes o diâmetro elevado a 2,68. Tudo elevado a 1 sobre 0,56. E aqui já parti a pedra toda, se me permitem, porque a partir daqui é aplicar a equação para cada um dos casos e multiplicar o L. Recordem que estão a pedir a perda de carga ao longo da conduta. Não havendo nada a mencionar perdas de carga localizadas, o que me estão a pedir é um ΔH sendo o HC. E o HC é J vezes L. Recordo. Portanto, aqui neste primeiro caso eu terei 0,015 sobre 48,3 vezes 0,15, o diâmetro em metros, muita atenção, elevado a 2,68, tudo elevado a 1 sobre 0,56. Coloquei 4, mas é 6, tá bom? Portanto, quanto é que dá este valor aqui do J? Vamos aqui ver. Agora estava a ficar assustado porque a calculadora não colaborava comigo. É preciso muita sorte para fazer um vídeo destes em direto porque basta haver uma falha, nem que seja informática ou tecnológica, que nada tenha a ver comigo, que o vídeo poderá logo ficar comprometido. Ora, vamos então fazer aqui a fração 0,015 a dividir por 48,3 vezes 0,15 elevado a 2,68, tudo elevado a 1 sobre 0,56. E o valor dará 0,041. 0,041. Não acaba aqui. Então o meu HC, que é o meu ΔH, não havendo nada a falar das perdas de carga localizadas, será 0,041 vezes 800. Ou seja, o valor final será 32,8 metros. Vejam que até se perdeu uma carga considerável. 32,8 metros que se perdeu. Porque perde-se 0,041 metros por cada metro de conduta. Pronto. Então, no meu segundo caso é fazer exatamente o mesmo, mas agora para um diâmetro de, eu vou já colocar em metros, 0,25 metros. Portanto, a partir daqui o meu J será... bom, e agora é apenas substituir o diâmetro. 0,015 sobre 48,3 vezes 0,25 elevado a 2,68, tudo
elevado a 1 sobre 0,56. Quanto é que dá esta conta? Vamos ver. 0,015 a dividir por 48,3 vezes 0,25 elevado a 2,68, tudo elevado a 1 sobre 0,56 e o resultado dará, vejam, muito mais pequeno, 0,000414, portanto, 0,000414. E então, o meu ΔH, que é o HC, será este J vezes L, portanto será este valor vezes 800, que dará 0,33 metros. Vejam a influência, vejam mesmo a influência do aumento do diâmetro. Como a perda de carga contínua se deve essencialmente ao atrito do arrastamento do fluido nas paredes da conduta, quanto maior o diâmetro, menor o impacto desse arrastamento, porque há muito mais área no interior. Também se deve ao arrastamento entre as várias secções do fluido, mas isso é mais desprezável. Agora, neste caso, é por demais evidente que sempre que aumentamos o diâmetro, o valor da perda de carga unitária diminui. Acaba por se diluir, porque há mais área interior e então acaba por ter menos impacto aquela perda por arrastamento nas paredes. Tá bom? No entanto, vamos a terminar fazendo o último, que me dá um diâmetro de 0,3 metros. Pronto, e com um diâmetro de 0,3, o J há de ser 0,015 sobre 48,3 vezes 0,3 elevado a 2,68, tudo elevado a 1 sobre 0,56. E este valor dará, pelas minhas contas, dará ainda mais pequeno. Ora, teremos então 0,015 a dividir por 48,3 vezes 0,3 elevado a 2,68, tudo elevado a 1 sobre 0,56. E o valor dará 0,000173. 0,000173. Logo, o ΔH por ser HC por ser J vezes L será este valor vezes 800, que é o comprimento da conduta, 0,138, 0,14 metros, que se esperem ao longo de uma conduta de 800 metros. Portanto, se calhar para evitar o impacto das perdas de carga, considerar condutas elevadas, de elevado diâmetro. Só que isso depois também traz problemas. Como é que justificamos uma conduta de elevado diâmetro para um caudal pequeno? Se queremos trabalhar sob pressão, o diâmetro tem que ser coincidente com o caudal, para que continue a haver pressão. Se o caudal é menor, devemos diminuir a conduta. Mas ao diminuir a conduta, aumentamos a influência da perda de carga. Não é a perda de carga, mas a influência da perda de carga unitária no nosso caso concreto, está bem? Pronto, ficou aqui a resolução e a interpretação. Vamos avançar para um novo exercício, que será o exercício número 12. E o exercício número 12 diz o seguinte: da parede lateral vertical de um grande reservatório parte um tubo de eixo horizontal com 25 metros de comprimento e 32 cm de diâmetro. A 1,5 metros da boca de saída do tubo está uma válvula de corrediça fechada de 25 cm. Supondo que a superfície livre da água no reservatório se encontra 3,5 metros acima do eixo do tubo e que a este corresponde o coeficiente de rugosidade de 95 metros elevado a 1/3 por segundo, calculou o caudal que passa no tubo, as cotas piezométricas na secção da válvula e na secção situada a 1,5 metros a montante e a velocidade média da secção na válvula. Portanto, vamos com calma e vamos representar aqui o exercício. Da parede lateral vertical de um grande reservatório parte um tubo de eixo horizontal. Portanto, temos aqui um grande reservatório e temos um tubo a partir horizontalmente. Existe a 1,5 metros da boca de saída do tubo está uma válvula de corrediça fechada. Aqui uma válvula. E esta distância é 1,5 metros. O tubo total dista 25 metros. É o L, não é? E o seu diâmetro são 32 centímetros, portanto 0,32 metros. Agora, supondo que a superfície livre de água no reservatório se encontra 3,5 metros acima do tubo, 3,5 metros, e esta há de ser a minha secção 1,
e que a este corresponde o coeficiente de rugosidade KS 95 raiz cúbica de metro por segundo, calculou o caudal que passa no tubo. Bom, vamos ver. Vamos considerar aqui que caudal passa no tubo. Eu vou desprezar aqui a válvula de corrediça fechada por uma simples razão. A questão é a seguinte: a válvula, vou admiti-la completamente aberta. Está bem? Há aqui outra questão, que é: vou também considerar, face à omissão no exercício, que não há influência em nível de perda de carga localizada desta válvula. Eu sei que há, mas devido à omissão no enunciado eu vou admitir que não há, está bem? E que o fluido passa perfeitamente. A válvula pode eventualmente fechar o circuito, mas neste caso permite que ele passe. Por isso é que nos pedem o caudal, senão era sinal que não estava a passar. Eu representei aqui a válvula, mas vamos admitir que o escoamento dá-se em todo o diâmetro do tubo e não apenas nesta parte, como aqui representa o desenho, está bem? Portanto, como é que eu sei o caudal que passa? Faço, em princípio, Bernoulli basta para fazer aqui, entre a secção 1 e 2, para saber o caudal. Vejam, entre a secção 1 e 2, Z1 mais P1 sobre gama. Já sabem que eu sempre que possível trabalho em pressões relativas, mais V1 quadrado sobre 2G dá Z2 mais P2 sobre gama, mais V2 quadrado sobre 2G. Mais ΔH, eu vou considerar o HL0 por omissão no enunciado. Vou também dizer que estou a trabalhar em pressões relativas. Só que uma coisa eu tenho que admitir, que é a existência de perda de carga contínua, senão não me dava um coeficiente de rugosidade. Faz sentido. Então, a partir daqui, eu vou trabalhar considerando a pressão em 1,0 por contacto com a atmosfera. Atenção que estou a considerar a secção 2 a secção do fim do tubo, que está também em contacto com a atmosfera. Está bom? Supondo que a superfície... Certo. Tá. Portanto, a partir daqui, vou também considerar a pressão em 2, 0. Vou também considerar a velocidade em 1, 0. Não vou poder considerar a velocidade em 2, a não ser que me pedissem para desprezar as alturas cinéticas, não pedem. Portanto, a velocidade em 2 existe. Reparem que o Z2 eu posso admitir 0 para admitir o Z1 3,5. Considero a origem do referencial o nível do Z2. E então, a partir daqui, eu tenho como saber o meu caudal. Até porque eu vou transformar a velocidade no caudal e vou usar a equação de Manning-Strickler para o caudal. Reparem, cálculo auxiliar. A equação de Manning-Strickler para o caudal é a seguinte: 0,312 vezes o KS vezes o diâmetro elevado a 8 terços vezes o J elevado a 1 meio. Então, é porque o meu J será caudal a dividir por 0,312 tudo ao quadrado. Portanto, posso já colocar caudal ao quadrado, 0,312 ao quadrado, KS ao quadrado e o diâmetro elevado a 16 terços. Porque 8 terços ao quadrado, expoente de expoente, multiplicam-se os expoentes. Então ficamos com 8 vezes 2 que dá 16 terços. Sem sombra de dúvidas. Portanto, este é o meu J. Agora é assim, como eu sei que o ΔH é J vezes L, eu vou substituir o J por este valor. Já agora, a velocidade em 2, que é o meu segundo cálculo auxiliar, vou só chamar velocidade, há de ser caudal a dividir pela área. Ok, velocidade em 2, área em 2. Tudo bem. Portanto, aqui será caudal a dividir por π vezes o diâmetro em 2 ao quadrado sobre 4. Só isto. E então, eu posso passar a ter... vou até virar a equação ao contrário, porque a incógnita vai estar da minha direita, eu quero à minha esquerda. V2 quadrado sobre 2G, posso colocar caudal ao quadrado sobre a área 2 ao quadrado. Eu posso já colocar assim, vejam, vezes o 4 ao quadrado, a dividir por π ao quadrado, vezes o diâmetro elevado a 4. Tudo isto multiplica por 2G. Recordem, está bem? Mais o ΔH, que é o J vezes o L. Como o J é isto tudo, será caudal ao quadrado vezes o L sobre 0,312 ao quadrado vezes KS ao quadrado vezes o diâmetro elevado a 16 terços.
E agora vou igualar isto ao z. Não tenho qualquer dificuldade. O z são 3,5. Z1, portanto, igual a 3,5 metros. Portanto, eu vou aqui colocar o caudal em evidência e então passarei a ter 3,5 a dividir por 4 ao quadrado, que dá 16, a dividir por π quadrado vezes o diâmetro, e o diâmetro, reparem que são 0,32 à quarta vezes 19,6, que é o 2 vezes g, tudo a somar por o comprimento do tubo, e o comprimento do tubo são 25 metros, a dividir por, eu estou a fazer assim a divisão por falta de espaço na página, por 0,312 ao quadrado, vezes o KS, que são 95, também ao quadrado, vezes o diâmetro, que é 0,32 elevado a 16 terços. Como era caudal ao quadrado, tudo isto fica dentro da raiz quadrada. E só para não mudar de página, o meu resultado final será caudal igual. Vamos ver, o valor tem que ser algo coerente, mas no fim de tanta conta matemática acaba por ser um pouco arriscado antever algum resultado, não é verdade? 16 a dividir por π quadrado vezes 0,32 à quarta vezes 19,6 vezes 19,6. Tudo a somar por uma fração, 25 a dividir por 0,312 ao quadrado vezes 95 ao quadrado vezes 0,32 elevado a 16 terços. Bom, e a partir daqui, quanto é que isto vai dar? Bom, isto vai dar 0,415. O caudal será 0,415 metros cúbicos por segundo. Ok? E é este o valor do caudal que passa no tubo. Esta era a linha A que ficou devidamente respondida, tá bom? Não, eu estou um bocado preguiçoso nas alíneas. Desculpem lá, tá bem? Vamos então agora às cotas piezométricas na secção da válvula e na secção situada a 1,5 metros a montante. Portanto, estão-me a pedir agora na secção da válvula, que eu vou aqui identificar como secção 3, e depois a montante, secção 4, 1,5 metros a montante. Portanto, 3 metros a montante da superfície. Está bem? Então vamos lá, numa nova página, considerar na linha B, na linha B, considerar a questão da... Vou aqui considerar um I e calcular a pressão na zona da válvula. Então eu terei sempre Z1 mais P1 sobre gama mais V1 quadrado sobre 2G a dar o Z, que eu agora vou chamar 3, mais P3 sobre gama mais V3 quadrado sobre 2G mais ΔH no troço 1 a 3. Então vejam, a pressão em 1, estou no grande reservatório deste lado, não é? Então a pressão em 1 é 0 porque é relativa, a velocidade é 0 porque é grande reservatório, a pressão em 3 até é o que me estão a pedir, aliás, estão-me a pedir a cota piezométrica. Engraçado, estão-me a pedir a cota piezométrica, estão-me a pedir isto tudo. Cota piezométrica, isto é incógnita, e a verdade é que eu quero saber a velocidade em 3 e o ΔH. Bom, acaba por ser simples, não de todo, porque eu obtive o caudal e agora quero saber o J e não o calculei anteriormente. Eu vou calcular aqui o J à parte. O J, caso tenham tido dificuldades, era o caudal ao quadrado sobre 0,312 ao quadrado vezes o KS ao quadrado vezes o diâmetro elevado a 16 terços. Portanto, agora é só substituir valores. Eu acabei por não calcular em particular o J, não foi? 0,415 é o meu caudal. 0,415 ao quadrado sobre 0,312 ao quadrado vezes o KS, que é 95 ao quadrado, vezes o diâmetro, que é 0,32 elevado a 16 terços. O valor do J será, muito rapidamente, 0,415 ao quadrado, a dividir por 0,312 ao quadrado, vezes 95 ao quadrado, vezes 0,32 elevado a 16 terços, que dá 0,085.
Aliás, 0,0854 metro por metro. Pronto, este é o meu J, que será preciso, e já agora a minha velocidade. Face ao facto do caudal ser sempre o mesmo e do diâmetro também ser sempre o mesmo, a velocidade em 3 há de ser o caudal a dividir pela área, logo há de ser 0,415 a dividir por π vezes o diâmetro, 0,32 ao quadrado, sobre 4. Quanto é que é a velocidade? 0,415 a dividir por π vezes 0,32 ao quadrado a dividir por 4. Isto dará 5,16 metros por segundo. A partir daqui, meus caros, vejam que o que me estão a pedir, Z3 mais P3 sobre gama, será, e eu vou tentar não posso errar, não é? Será o Z1 3,5 menos o V3 quadrado sobre 2G, ou seja, menos 5,16 ao quadrado sobre 19,6, menos a perda de carga, que é o meu J. E agora aqui é que está o segredo. Vezes o comprimento do tubo, que não é total. É 25 metros, mas como a válvula está a 1,5 m da superfície, é 25 menos 1,5. 23,5. E é este valor que me irá dar a cota piezométrica. Portanto, 3,5 menos 5,16 quadrado sobre 19,6 menos 0,0854 vezes 23,5, que dá 0,135. 0,135 metros é o valor da minha cota piezométrica na válvula, na secção 3. Então, e agora para a secção 4, que é a 1,5 metros a montante da válvula. São a 3 metros a montante da superfície. Então eu terei, vejam, Z4 mais P4 sobre gama igual a 3,5 menos... Vamos ver, a velocidade é igual. Se o diâmetro do tubo é o mesmo e o caudal é o mesmo, a velocidade tem que ser igual. 5,16 ao quadrado sobre 19,6. E a perda de carga também é a mesma. O que vai acontecer, a perda de carga unitária, o que vai acontecer é que eu tenho que tirar 3 ao comprimento total do tubo, portanto vou ter apenas 22. E então a pressão será 3,5 menos 5,16 ao quadrado a dividir por 19,6 menos 0,0854 vezes 22. E o resultado dará 0,263. 0,263 metros maior. À medida que o fluido iria avançar no tubo, a pressão iria diminuir. Acho que faz sentido. Para terminar, a última linha que eu creio que caiba aqui pede a velocidade média na secção da válvula. Já vimos há pouco. Era a velocidade na secção 3, que eram uns 5,16 metros por segundo. Até foi calculado atrás. Portanto, esta linha estava um bocadinho desenquadrada, confesso. Mas pronto, está aqui o exercício resolvido. Portanto, podemos avançar para o exercício número 13. Este exercício já deu pano para mangas. Mas reparem que acaba por ser sempre algo do mesmo género, não é? Eu penso que sim. Exercício número 13. Determina a perda de carga verificada ao longo de 150 metros de um tubo isodiamétrico em ferro galvanizado, sabendo que a velocidade média da água é de 1,8 metros por segundo e o diâmetro do tubo é de 350 milímetros. Bom, aqui há sempre aquela questão. Estão a pedir a perda de carga ao longo de 150 metros de um tubo e estão-me a dar a velocidade. É assim, quer eu vá pela forma de Asen-Williams, quer eu vá pela fórmula de Manning-Strickler, eu preciso sempre de um KS. Sempre. Aqui não é dado neste enunciado. Vocês podem pesquisar. Eu vou admitir, mas cuidado. Porque o valor que eu vou admitir, eu tenho a certeza absoluta que não será o valor tabulado. Eu vou admitir um valor adequado ao ferro galvanizado. Mas, por favor, quando for assim, e vocês tiverem a possibilidade de consultar, consultem a literatura adequada para saber o que é que os entendidos na matéria encaram como coeficiente de rugosidade para uma conduta de ferro galvanizado. Está bem? Para um tubo em ferro galvanizado. Eu vou admitir, mas estou a admitir, um KS de cerca de 75 metros elevado a 1/3 por segundo. Talvez fosse um bocadinho maior. Eu não estou a ver o ferro galvanizado muito áspero. Quanto mais áspero, menor o KS. Mas, pronto. Fibrocimento eu penso que seja ainda mais macio. E o fibrocimento pode rondar os 120, os 115, os 110. É preciso uma sensibilidade. Se calhar eu estou a dar um valor que até é demasiado baixo. Mas é um valor admitido, vale o que vale. Em caso de exame,
F sempre dado. Portanto, eu não me vou preocupar muito com isso, está bem? Agora, eu vou usar a equação de Manning-Stryker do caudal, que é 0,312. Eu estou a dizer que vou usar a do caudal. Eu podia, mas estava a ser um bocadinho totó. Desculpem a expressão. Desculpa, devo pedi-la a mim, porque chamei totó a mim próprio, não é verdade? Mas, não, desculpem a expressão, porque se me dão a velocidade, eu posso usar logo a expressão da velocidade de Manning-Stryker. Também existe. É 0,397 vezes o Ks vezes o diâmetro elevado a 2/3 vezes o j elevado a 1/2. Portanto, eu a partir daqui tiro o j, que será a velocidade ao quadrado, portanto, 1,8 ao quadrado sobre 0,397 ao quadrado vezes o Ks, que eu admiti 75, ao quadrado, vezes o diâmetro, que aqui é dado 350 mm, 0,35 elevado a 4/3. Eu aqui já trabalhei a equação, por favor, não se esqueçam. Vou então calcular o j, e o j vai-me dar 1,8 ao quadrado a dividir por 0,397 ao quadrado, vezes 75 ao quadrado, vezes 0,35 elevado a 4/3, dá-me 0,0148. 0,0148. E então eu tenho o meu ΔH, que será apenas a perda de carga contínua, porque também, segundo o enunciado, me dá a entender que a perda de carga localizada é zero. Eu terei J vezes o L, ou seja, 0,0148 a multiplicar pelo comprimento do tubo, que são 150 metros. Portanto, 0,0148 vezes 150 dá 2,22. Disse 2,22, escrevi 2,25. Como é que é possível? Desculpem. 2,22 metros de carga perdida ao longo de 150 metros de conduta. Está certo? E então dou o exercício 13 por terminado. Vamos avançar aqui nesta videoaula. Não há desculpas, temos que ir até ao 20. Não há muito mais a fazer. E então, no exercício 14, vamos aqui resolver o seguinte. Admitindo os seguintes valores de coeficientes de perda de carga localizada. E então é assim. Passagem de reservatório para tubo tem um KL de 0,55. É aquilo que chamamos de arestas vivas. A passagem do tubo para o reservatório já tem um KL de 0,95. E a curvas a 90 graus tem um KL de 0,75. Isto é aquelas curvas assim. Tá bom? Isto é do reservatório para o tubo. E isto é do tubo para o reservatório. E com base nisto, pedem para calcular o desnível das superfícies livres de água de dois reservatórios. Portanto, eu tenho aqui um reservatório e vou ter outro. Vamos ver se é acima ou é abaixo. Tem que ser abaixo, não há bombas. Portanto, o escoamento tem que ser feito graviticamente. Cá está. Pedem-me o desnível. Pedem-me Z1 menos Z2. Com 80 mm de diâmetro do tubo. Diâmetro 0,08 metros. 180 metros de comprimento. 4 curvas a 90 graus. Atenção, há 4 curvas a 90 graus. E há uma entrada, e há uma passagem tubo, reservatório tubo e outra tubo reservatório. Portanto, temos também que considerar isso. E o caudal são 35 litros por segundo. 0,035 metros cúbicos por segundo. Pedem para usar a fórmula de Manning-Stryker com o coeficiente de rugosidade de 75. Portanto, o Ks será 75 metros elevado a 1/3 por segundo. Ora, então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer Bernoulli. Z1 mais P1 sobre gama. E atenção que o Z1 e a secção 1 e a secção 2 são os reservatórios. Z1 mais P1 sobre gama mais V1 quadrado sobre 2G é igual a Z2 mais P2 sobre gama mais V2 quadrado sobre 2G mais ΔH. E aqui o ΔH será um pincel para ser calculado. Vejamos. O Z1 menos Z2 é o que eu quero saber. Z1 menos Z2, que será igual a P2 sobre... desculpem, vamos já simplificar. Estou a trabalhar em pressões relativas. E se estou a trabalhar em pressões relativas, tanto o P1 como o P2 são zero. Como também vou trabalhar em grandes reservatórios, tanto a velocidade num como no outro vão ser consideradas zero. Portanto, o Z1 menos Z2 será o ΔH. Só que o ΔH aqui é o HC mais o HL.
E o HC até é simples. J vezes L. O HL, desculpem, é que é o somatório de todas as componentes referentes a singularidades. Portanto, eu terei 4 vezes o 0,75 vezes a velocidade em 2 ao quadrado sobre 2G, mais, e agora terei 0,55 vezes a velocidade. Eu não vou colocar a velocidade em 2, vou colocar aqui a velocidade. Velocidade ao quadrado sobre 2G mais 0,95 velocidade ao quadrado sobre 2G. Pronto, isto está aqui feito. E esta velocidade, eu vou usar a velocidade a que o líquido passa na conduta. Aliás, há ou não há curva? Eu fiz isto muito mal. Eu representei eu só agora é que percebi aquilo que fiz. Vejam, se calhar vocês já estavam a barafustar durante o vídeo há muito tempo. Como é que eu digo que há 4 curvas de 90 graus e faço assim o tubo? Não é? É claro que vocês não serão descontados se o desenho não bater certo, mas tem que haver aqui, se calhar até são. Cá está. Algo assim. 1, 2, 3, 4. Portanto, temos aqui a perda de carga devido à entrada no tubo, a perda de carga devido à saída do tubo e a perda de carga das 4 curvas de 90 graus. Assim é que está bem. A velocidade é a velocidade do tubo, porque é no tubo que se está a passar. Eu estava a pôr o V2, podia cair no erro de pensarem que se desprezava a velocidade, não despreza. Portanto, aqui toca a trabalhar no cálculo do J e no cálculo da velocidade. Eu posso já calcular a velocidade para já. A velocidade será o caudal a dividir pela área. Portanto, o caudal são 0,035 e a área é com um diâmetro 0,08. Portanto, 0,035 a dividir por π vezes 0,08 ao quadrado sobre 4. E então eu tenho 0,035 a dividir por π vezes 0,08 ao quadrado dividir por 4. Isto dá 6,96. Esta é a velocidade usada para o cálculo das perdas de carga localizadas. Agora, consultem a videoaula teórica caso tenham dúvidas neste aspecto. Agora, para calcular o J é um pouco mais complicado. Tem que ir à equação de Manning-Strickler. Já vou ter que ir a outra página, não há hipótese. E na equação de Manning-Strickler eu tenho... vou usar a do caudal, porque é-me dado o caudal. Já sei que o J será caudal ao quadrado. Eu depois acabo por decorar as fórmulas, não é? 0,312 ao quadrado vezes o KS ao quadrado vezes o diâmetro. Como o diâmetro na fórmula está elevado a 8 terços, eu vou ter que colocar 16 terços. O caudal 0,08, não é? Não. 0,035, assim é que é. 0,035 ao quadrado sobre 0,312 ao quadrado vezes 75 ao quadrado, que é o KS, vezes agora sim o diâmetro 0,08 elevado a 16 terços. Quanto é que dá o J? Vamos cá calcular. Ora, 0,035 ao quadrado a dividir por 0,312 ao quadrado vezes 75 ao quadrado vezes 0,08 elevado a 16 terços. Ora, este valor dará um valor, deixem-me ver se eu não errei aqui nada, não. Pronto, mas está a dar um valor até elevado. 1,5845, demasiado elevado até, mas tudo bem. 5845. Deixem-me só confirmar aqui os dados, mas não, em princípio está a bater certo, não é? Ok, tudo bem. 35 litros por segundo, 0,035, 75 e 80 milímetros. Sim, está a bater certo. Bom, é porque o J está demasiado elevado para o habitual, mas tudo bem, aceita-se. É porque há muita perda de carga, então não há hipótese. Então, a partir daqui, eu sei que o meu Z1 menos o meu Z2 será o quê? Será o J vezes o L. Reparem que o L o comprimento da conduta era 180 metros. Portanto, eu posso já colocar 1.5845 vezes 180, que dá 285,21, mais... E agora mais quem? Agora é fazer as contas para todas estas singularidades. Eu vou ter 4 vezes 0.75, que dá 3,
mais 0.55 mais 0.95, isto dá 4,5. Então eu posso simplificar. A velocidade é 6,96, portanto 4,5. 4,5 vezes 6,96 ao quadrado sobre 19,6. Então o resultado será 285,21 mais 4,5 vezes 6,96 ao quadrado a dividir por 19,6. E o resultado final será 296,332 metros. Este tem que ser o desnível dos tubos dos reservatórios, desculpem, para que se possa processar todo este funcionamento ao caudal pretendido e com o diâmetro pretendido. Está certo? E este exercício ficou assim resolvido e aprendemos aqui a trabalhar com perdas de carga localizadas, tá bom? Vamos então avançar para o exercício número 15. No exercício número 15, vou aqui só fechar algumas páginas. No exercício número 15, vamos ver o que é pretendido aqui. Pretende substituir por um tubo de betão armado de parede interna bem alisada uma canalização de chapa de ferro com rebitagem dupla e transversal simples, com determinado KPS, de 90 cm de diâmetro. Calcula o diâmetro que deverá ter o novo tubo para que o caudal se conserve o mesmo, aplicando a fórmula de Manning-Strickler. Ou seja, eu tenho uma conduta, um tubo com KPS de 70 e quero passar um tubo com KPS de 85. Mas como eu quero manter o caudal, eu quero saber qual é que é o novo diâmetro. Simples. É que não me dão o caudal. Só que dão-me tudo para eu poder calculá-lo, vejam. O que eu já tinha no início, eu tinha, era uma vez, uma conduta com este valor de caudal. Querem ver caudal igual a 0,312 vezes... Tenho aqui... Pretendo substituir um botão armado, de parede interna bem alisada. Ok, então eu tenho 0,312, que é a fórmula, estou aqui à procura da fórmula, desculpa, vezes o KPS, que é 70, no caso inicial, vezes o diâmetro que é dado, este primeiro diâmetro, não é? 90 centímetros, portanto 0,9 elevado a 8 terços, vezes o J elevado a 1 meio. Era isto que eu tinha. A questão é que eu agora vou querer manter o caudal. E é assim. Vocês dizem, ok, tudo bem, a perda de carga unitária vai variar. Só que a perda de carga unitária, com base em todos estes aspectos, reparem, se eu agora tenho o mesmo caudal, 0,312 vezes agora o 85, vezes o novo diâmetro elevado a 8 terços, vezes na mesma OJ elevado a 1 meio, o que eu posso aqui fazer é o seguinte, igualar os caudais. E então tenho 0,312 vezes 70 vezes 0,9 elevado a 8 terços, que será igual a 0,312, desculpem, eu não meti aqui o J, eu tenho que pôr todos primeiro, que será igual, primeiro J elevado a 1 meio, isto será igual a 0,312 vezes 85 vezes o novo diâmetro elevado a 8 terços, vezes também o J elevado a 1 meio. Então vejam o que eu faço à perda de carga unitária, vejam o que eu faço ao 0,312, e eu chego então à conclusão que o meu diâmetro terá que ser igual a 70 vezes 0,9 elevado a 8 terços sobre 85, tudo elevado a 3 oitavos, ou a 1 sobre 8 terços. E então o meu novo diâmetro será 70 vezes 0,9 elevado a 8 terços, tudo a dividir por 85, tudo elevado a 3 oitavos. E o resultado final será 0,837. 0,837 metros. Ou seja, passei para um diâmetro inferior, reduzido. Como eu quero passar para uma conduta mais alisada, a perda de carga será menor. Se a perda de carga será menor, eu preciso de um tubo com um diâmetro mais pequeno, porque ainda assim há uma compensação na perda de carga. Está bom? Portanto, acabo por ter este exercício número 15 resolvido. O exercício número 16, pelo sim, pelo não, será numa nova página. Quando eu digo isto, depois o exercício complica-se. Exercício número 16. Ora... Projeta-se unir dois reservatórios por meio de um tubo de ferro fundido, com 750 metros de comprimento. Deseja-se assegurar o transporte de 35 litros por segundo com um desnível de 3,5 metros
entre as superfícies livres dos reservatórios. Então eu tenho um reservatório, vou ter outro e vou uni-los obliquamente por escoamento gravítico e então sei que o desnível Z1 menos Z2 será 3,5 metros. Sei que o comprimento do tubo será 750 metros. O seu diâmetro é o que é pedido. O caudal são 35 litros por segundo, 0,035 metros cúbicos por segundo. São duas superfícies livres, tem aqui a secção 1 e a secção 2. Atenção que as perdas de carga singulares, a perda de carga localizada é avaliada em 15% da contínua. HL é 15% da HC. Portanto, o ΔH será 1,15 HC. Ou seja, 1,15 J vezes L. Então pedem para calcular o diâmetro e dão-me um KPS de 85 raiz cúbica de metro, ou metro elevado a 1/3 por segundo. Eu vou já admitir trabalhar em pressões relativas. Para quê? Para que as pressões sejam zero. As velocidades vão ser zero porque estão num grande reservatório, mas ainda assim vou fazer Bernoulli. Z1 mais P1 sobre gama mais V1 quadrado sobre 2G a dar Z2 mais P2 sobre gama mais V2 quadrado sobre 2G mais ΔH, e este ΔH é no troço 1, 2. Bom, a pressão é zero nos dois casos porque estão em contato com a atmosfera e estamos a considerar pressões relativas. As velocidades vão ser zero porque estamos em grandes reservatórios, admite-se que o nível da água não varia. Portanto, o meu Z1 menos Z2 é o ΔH. Certo? Só que até parece aqui que eu me perdi naquilo que queria. Estão-me a pedir o diâmetro. Porquê que eu vou por Bernoulli? Vejam, o meu ΔH será Z1 menos Z2, ou seja, será 3,5. Só que isto também é igual a 1,15 vezes J vezes o L, que são 750 metros. Então eu daqui tiro o J, que será 3,5 a dividir por 1,15 vezes 750. Quanto é que é o J então? Fração 3,5 a dividir por 1,15 vezes 750 dá 0,0041. 0,0041 arredondado. Então, agora sim vou à equação de Manning-Strickler tirar o diâmetro. A equação de Manning-Strickler com o caudal é 0,312 vezes o KS vezes o diâmetro elevado a 8/3 vezes o J elevado a 1 meio. Então o diâmetro terá de ser o caudal sobre 0,312 vezes o KS vezes o J elevado a 1 meio, tudo elevado a 3/8. Ou seja, o caudal, só para ter a confirmação, é 0,035. Portanto, vou ter aqui uma fração 0,035 a dividir por 0,312 vezes o KS, que é 85, vezes o J, que é 0,0041 elevado a 1 meio. Tudo isto elevado a 3/8. E o valor do diâmetro terá de ser 0,2332 metros, arredondado, mas eu então passaria isto em milímetros a 234 milímetros, por a questão que já vos falei em vídeos anteriores. Eu preciso de um diâmetro que seja comercializado, então eu vou procurar sempre um diâmetro acertado pelo menos aos milímetros. Mas se eu tenho 233,2 milímetros, se eu usar 233, há ali uma perda. O caudal não pode lá passar todo. Então eu tenho sempre que pedir a mais, nem que depois tenho que fazer um acerto no caudal. Se não houvesse este diâmetro comercializável, então eu ia procurar o imediatamente acima, nunca abaixo, porque isso ia fazer aumentar a velocidade, porque estava a diminuir a área e podia causar problemas, está bom? Portanto, e assim eu dou por terminado o exercício número 16, está bom? Só faltam 4 exercícios para a videoaula terminar. No entanto, eu creio que esta videoaula será maior que a anterior ainda. Como é que é possível? Mas então é exercício número 17. Exercício número 17. Ora, abri uma nova página. E então, como exercício número 17, temos o seguinte. De um reservatório sai um tubo de PVC de 300 metros de comprimento horizontal. Deixem-me já escrever. Com 200 mm de diâmetro, 0,2 metros,
E é um desnível de 12 metros da superfície livre. Eu prefiro agora dizer que o Z2 é 0 e o Z1 são 2 metros. É isso? 12, desculpem, 12 metros. Ok. Numa secção a 2 metros do final da conduta está instalada uma válvula. Já agora o tubo tem um comprimento total de 300 metros. Esta é a minha secção 1. Ora, pretende-se que o caudal escoado seja 8 litros por segundo. Portanto, o caudal 0,008 metros cúbicos por segundo. 8 litros por segundo. Utiliza a fórmula de Manning-Strickware, ou seja, com KPS 125 raiz cúbica de metro ao metro elevado a 1/3 por segundo. E estamos a avaliar as perdas de carga localizadas, incluindo a altura cinética, em 10% das perdas de carga contínuas, está bom? Portanto, o ΔH, se é 10%, será 1,10 do HC. Para além da perda de carga originada pela válvula. Para além da perda de carga, mais a perda de carga relativa da válvula, que eu vou chamar X. Pronto. Então, vamos aqui responder à primeira questão. Calcular a perda de carga que a válvula deverá introduzir. Classifica essa perda de carga. Primeiro é uma perda de carga localizada porque é uma singularidade. É num momento singular que há essa perda de carga, tá bom? E é devido a uma válvula. Agora, na resolução, vamos aplicar Bernoulli. Estou a trabalhar em pressões relativas. E então tenho Z1 mais P1 sobre gama mais V1 quadrado sobre 2G a dar Z2 mais P2 sobre gama mais V2 quadrado sobre 2G mais ΔH. E agora atenção que quando dizem que 10% das perdas de carga estão incluídas nas contínuas, inclusive a altura cinética, é também inclusive esta parte aqui. Esta é 0 porque é um grande reservatório, as pressões são 0. Cuidado, porque eu vou considerar mesmo as duas pressões 0, porque eu vou estar a trabalhar aqui, neste ponto, vou considerar esta a minha secção 2. Mas passa pela válvula, portanto não é preocupante. Tem que passar pela válvula. Está bem? E então vou considerar também a pressão em 2,0. Mas tenham atenção a isso. A válvula, quando eu tenho em consideração a influência de uma singularidade, eu não me interessa a que distância que ela está da conduta. Portanto, isso não é grave. Então eu sei que o meu ΔH é Z1 menos Z2. Portanto, o meu ΔH é 12 metros. Agora, por sua vez, o meu ΔH, os 12 metros, será 1,10 vezes o J vezes o L, e reparem que o L são 300 metros, mais o X, que é a perda de carga da válvula, a dar 12. Não há outra hipótese. E agora é assim, o J eu vou calculá-lo através de Manning-Strickware. Até já sei a fórmula de cor. J será igual a caudal ao quadrado sobre 0,312 ao quadrado vezes o KPS ao quadrado vezes o diâmetro elevado a 16 terços. Como o caudal é 0,008, eu terei 0,008 ao quadrado dividido por 0,312 ao quadrado vezes o KPS, que é 125 ao quadrado, vezes o diâmetro. E o diâmetro aqui são 0,2 elevado a 16 terços. Então o valor do J será 0,000225. Logo, eu daqui posso retirar, com base no cálculo auxiliar, o meu valor de x. X terá de ser 12 menos, e agora faço 1,10 vezes 300 vezes 0,000225. E o valor desta conta dá 0,07425. Portanto, a responsabilidade da válvula em termos de perda de carga é enorme. 11,9258 metros. Portanto, dos 12 metros da perda de carga total, 11,9258 devem-se ao facto de haver uma válvula. Caso contrário, perdia-se muito menos. Mas normalmente as válvulas também são importantes para controlar o caudal, portanto temos de ter essa consideração. Não podemos agora eliminar as válvulas só porque são más nas perdas de carga. Ora é essa, tá bom? Vamos então à linha B, que pede o diâmetro do tubo do mesmo material que deverás poder usar em substituição do anterior para que sem válvula obtenhas o mesmo caudal. Ups! Bom, sem válvula queres o mesmo caudal é porque a perda de carga tem que ser a mesma. Está bem? Então, se a perda de carga tem que ser a mesma,
é como se agora, sem a válvula, o meu ΔH fosse na mesma os 12 metros. Assim sendo, como o meu ΔH apenas é 1,10 vezes J vezes L neste caso, eu tenho agora 1,10 vezes J vezes 300 igual a 12. Portanto, o J passará a ser maiorzinho. 12 a dividir por 1,10 vezes 300, que será 0,036. Com este J, o meu diâmetro passará a ser caudal sobre 0,312 vezes o KS vezes o J elevado a 1 meio, tudo elevado a 3 oitavos. Também já deduzi aqui a fórmula, portanto não adianta estar agora a perder tempo a deduzi-la novamente, está bem? O caudal tem que ser o mesmo, é essa a condição. Então vamos continuar a usar 0.008 a dividir por 0.312, deixem-me só confirmar se é 0.008 caudal, a dividir por 0.312 vezes 125, porque o material é o mesmo, coeficiente de rugosidade, vezes o J que é diferente, 0.036 elevado a 1 meio, tudo elevado a 3 oitavos. Portanto, o meu resultado final será 0,0772. 0,0772 metros, que serão, e eu arredondo para 78 milímetros. Portanto, passei de um diâmetro de 200 milímetros para um diâmetro de 78 milímetros. Viram como a diferença ainda foi grande? Isto para que sem a válvula a perda de carga fosse a mesma. Às vezes também dá jeito de ter perdas de carga. É uma das maneiras de poder controlar o caudal. Mas pronto, é sempre uma perda. Temos de ter isso em consideração. Portanto, está o exercício 17 resolvido. Vamos partir para o exercício 18. Já estamos no antepenúltimo. Já vemos o fim à vista. E então, o antepenúltimo, o exercício número 18, diz-me o seguinte. Ele não diz nada, porque ele não fala, não é? Mas eu consigo interpretar dele o seguinte. De um reservatório parte um tubo de betão bem alisado com 1,6 metros de diâmetro. Os pontos do tubo são definidos pela distância ao reservatório medida ao longo do tubo. O ponto P encontra-se situado ao quilómetro 1,4 e está à cota de 10 metros positiva. Se para o caudal de 800 litros por segundo a pressão relativa em P é de 2,5 atmosferas, a que cota se encontrará a superfície livre de água no reservatório? E pedem para usar um KS de 85 metros elevado a 1/3 por segundo. Vamos aqui ver. De um reservatório parte um tubo de betão bem alisado. Bom, eu parto do princípio que há desnível, está bem? Portanto, eu tenho aqui um reservatório e depois tenho um tubo a descer. Eu sei que os pontos do tubo são definidos pela distância ao reservatório medida ao longo do tubo. O ponto P encontra-se situado ao quilómetro 1,4. Algures aqui. O tubo continua, mas algures aqui, eu sei que a distância até aqui é 1,4 km, 1400 metros, e eu não posso pôr o... Agora ia fazer mal. E o Z neste lado são o meu Z2, porque esta passa a ser a minha secção 2 e esta a minha secção 1, o meu Z2 passará a ser 10 metros. Portanto, o Z1 tem que ser maior. Ora, considerando um caudal de 800 litros por segundo, 0,8 metros cúbicos por segundo, e a pressão relativa em P, a pressão 2, 2,5 atmosferas, pressão relativa. Portanto, nem é preciso dizer que estou a trabalhar em pressões relativas, porque vou ter que usar este valor, já estou a admitir isso. Se é 2,5 vezes a atmosfera, será 2,5 vezes 101.300, que eu já faço aqui a conta, para ter em Pascal, que é a unidade do Sistema Internacional. 253.250 Pascal. A que cota se encontrará a superfície livre da água no reservatório? Bom, não me pedem para considerar as perdas de carga localizadas, eu vou desprezá-las, tá bom? Mas vou ter que considerar as alturas cinéticas. É sempre chato fazer isso, porque dá sempre um bocadinho mais de trabalho. Mas pronto, a altura cinética, porque é só uma. Vejam que eu vou fazer Bernoulli. Eu vou fazer Z1 mais P1 sobre gama, mais V1 quadrado sobre 2G, a dar Z2 mais P2 sobre gama, mais V2 quadrado sobre 2G, mais ΔH no troço 1, 2.
A partir daqui o P1 é 0, estou a trabalhar em pressões relativas. O V1 quadrado sobre 2G é 0 porque é um grande reservatório. Este é o que eu quero conhecer. Este é conhecido e este pode ser calculado. E o ΔH, esperemos que também. Aliás, se eu tenho uma incógnita, tem que permanecer como incógnita. A questão aqui é a seguinte. Eu tenho o caudal e tenho o diâmetro. Então eu posso calcular a velocidade. Vejam, cálculo auxiliar. Primeiro cálculo auxiliar. A minha velocidade terá que ser o caudal a dividir pela área. O caudal são 0,8. A área será π vezes o diâmetro. Ora, o diâmetro é 1,6 ao quadrado sobre 4. E o valor da velocidade será 0,8 a dividir por π vezes 1,6 ao quadrado a dividir por 4. Então eu tenho 0,398. 0,398 metros por segundo. Tendo esta velocidade, agora tenho outro cálculo auxiliar para calcular, problema de redundância, que é o ΔH. O ΔH é J vezes L, ou seja, será 1400 vezes o J. Mas, por sua vez, o J, pela equação de Manning-Strickler, é caudal ao quadrado sobre 0,312 ao quadrado vezes Ks ao quadrado vezes o diâmetro elevado a 16 terços. E então o valor do J será, reparem que eu vou já aplicar, o caudal é 0,8. 0,8 ao quadrado a dividir por 0,312 ao quadrado vezes o Ks, que é 85 ao quadrado, vezes o diâmetro, e o diâmetro do tubo são 1,6 elevado a 16 terços. Ok? 1,6 e está elevado a 16 terços. Portanto, o valor do J será 0,000074. 0,000074. Logo daqui eu tiro que o ΔH será 1400 vezes isso. Portanto, será 0,1036. Logo, eu concluo, já estou em condições para saber o meu Z1. Tem que ser uma nova página, mas vejam que o meu Z1 será 10 mais o valor da pressão, que eu vou dividir por 9800 por estou com a água, mais a velocidade ao quadrado sobre 2G mais o ΔH. Simples. Portanto, o meu Z1, eu talvez consiga aqui. Só por estar agora a mudar de página, poderá trazer dúvidas. Bom, o Z2 é 10, mais o P2 sobre gama, posso calcular 253.250 a dividir por 9.800, mais a velocidade 0,398 ao quadrado sobre 19,6, mais 0,1036. Pronto, só isto. Está bom? E então a conta final, o resultado final será 10 mais 253.250 sobre 9.800, mais 0,398 ao quadrado sobre 19,6, mais 0,1036. E o resultado final será 35,95. Arredondado dava quase 36, mas pronto, 35,95 metros. E é esta a cota a que se encontra o reservatório. O desnível seria este valor menos 10, portanto seria 25,95. Ok? Está respondido. Podemos então avançar para o exercício número 19. No exercício número 19, que é o penúltimo, é pedido o seguinte. Uma canalização de tubo de cimento já usada tem 5,5 km de comprimento. Portanto, o L são 5.500 metros. Sabendo que a perda de carga é de 124 cm, portanto, o ΔH, 0, não, se é 124 é 1,24 metros, 124 cm, e o caudal são 0,092 metro cúbico por segundo, calculou o diâmetro utilizando a fórmula de Manning-Strickler, e o Ks são 75 raiz cúbica de metro por segundo. Bom, vejamos então. Com base nisto tudo, estão-me a dar o ΔH e o L, que é para poder tirar o J. Vejam, ΔH é J vezes L, não há perdas de carga localizadas, portanto eu vou partir deste princípio. Portanto, ΔH dividir por L, quanto é que é 1,24 a dividir por 5.500?
1.24 a dividir por 5.500 dá 0,000225. Este é o meu J. A partir daqui estão-me a pedir um diâmetro, portanto, eu sei que é a equação de Manning-Strickler, já estou habituado a calculá-la, será caudal a dividir por 0,312, vezes o KS, vezes o J elevado a 1 meio, tudo elevado a 3 oitavos. Ou seja, é apenas aplicar a fórmula, vejam, terei aqui 0.092 a dividir por 0.312 vezes 75 vezes 0.000225 elevado a 1 meio, tudo elevado a 3 oitavos. E o resultado final será 0,6052. 0,6052 metros, que eu arredondarei para 606 milímetros. Tá bom? E está o exercício 19 resolvido. Vamos então avançar para o último exercício, que tem duas linhas. E daremos a videoaula por terminada. Também já passámos a 1 hora. É complicado, mas só mais um esforço. Peço apenas um pequeno esforço. Numa conduta horizontal de betão com diâmetro 180 mm, portanto 0,18 metros, e comprimento de tubagem 400 metros, foram instalados 3 piezómetros. No primeiro, a 50 metros do início, a água eleva-se 15 metros de altura. Então deixem-me fazer aqui a representação. Numa conduta horizontal de betão, com diâmetro constante, portanto nesta conduta, é colocado aqui um piezómetro, portanto a 50 metros do início. Depois, a água eleva-se 15 metros. Se esta for a minha secção 1, eu sei que P1 sobre γ são 15 metros, porque a altura piezométrica é dada num piezómetro. Depois tenho a 80 metros do início o segundo. Portanto, se é a 80 metros do início, está a 30 metros do primeiro. Isto não está à escala, peço desculpa por isto. Esta é a minha secção 2. Eleva-se 12 metros, portanto, P2 sobre γ são 12 metros. O terceiro estará a 100 metros do início. Portanto, isto está mesmo mal, já viram? Este agora são 20 metros de distância. Responda às seguintes questões. Calcular que cota se eleva a água no terceiro piezómetro e calcular o caudal que escoa em toda a conduta. Bom, agora aqui acaba por ser algo que fica ao meu critério. Eu vou querer relacionar o quê com o quê. É assim. A verdade é que eu poderei ter que começar entre as secções 1 e 2 para saber alguma incógnita para depois usá-la para a 3. Vamos ver. Eu não sei o caudal, pois não? Não sei o caudal, não sei a velocidade. Então, se calhar, aliás, a linha B devia ser calculada em primeiro. A não ser que eu pudesse aqui fazer de outra forma, mas eu não quero aldrabar o exercício. Portanto, vamos primeiro calcular o caudal escoado em toda a conduta. E calcular o caudal escoado em toda a conduta é fazer Bernoulli nas secções 1 e 2. Z1 mais P1 sobre γ mais V1 quadrado sobre 2G é igual a Z2 mais P2 sobre γ mais V2 quadrado sobre 2G mais ΔH. Vamos desprezar as perdas de carga localizadas. Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver que tanto V1 como V2 podem ser escritos na forma de caudal, já aqui vimos. Logo, e até mesmo o próprio ΔH, como também já verificámos. Portanto, vamos fazer o seguinte. Aliás, neste exercício, estou aqui a ver, manda desprezar as alturas cinéticas. Portanto, é importante considerar isto, mandando desprezar as alturas cinéticas, eu faço isto, com licença. Faço aqui esta questão e passo a ter apenas estas componentes. Como os Z's são iguais, vão ser desprezados, e então eu tenho o meu ΔH, que é P1 sobre γ menos P2 sobre γ. Ou seja, será 15 menos 12 será 3 metros. Está certo? E então, a partir daqui, o que é que eu vou retirar? A partir daqui eu vou retirar que os 3 metros são o meu J vezes o L. E o comprimento da conduta entre o 1 e o 2 são 30 metros. Então é porque o meu J será 3 por 30, que será 0,1. Ok? A partir daqui, eu vou ter este J, vou poder chegar ao caudal.
tenho o diâmetro, tenho o coeficiente de rugosidade. Eu não vos dei o coeficiente de rugosidade, pois não? Então desculpem, porque devia ter dado. O coeficiente de rugosidade aqui são 80 raiz cúbica de metro por segundo. Então eu vou aqui calcular o caudal da seguinte forma. Caudal é igual a 0,312 vezes o KS vezes o diâmetro, que são 0,18 elevado a 8 terços, vezes 0,1 elevado a 1 meio. Quanto é que dá então agora aqui o caudal? 0,312 vezes 80 vezes 0,18 elevado a 8 terços vezes 0,1 elevado a 1 meio. Então o meu caudal dará 0,0815 metros cúbicos por segundo. E está respondida à linha do caudal. Quanto à cota a que se eleva ao terceiro piezómetro, eu posso agora aplicar Bernoulli entre o 2 e o 3. Vejam. Vou aqui só, de facto, dá mais jeito trocar as linhas. Eu pedi ao caudal no fim, mas eu posso pedi-lo no início. Deixem-me colocar aqui a linha A. Na linha B, então eu terei Z2 mais P2 sobre gama mais V2 quadrado sobre 2G, que vai ser desprezado, mas eu coloco na mesma, a dar Z3 mais P3 sobre gama mais V3 quadrado sobre 2G mais ΔH nos troços 2 a 3. Ora, vamos desprezar as cotas geométricas e as alturas cinéticas e vamos ter que o meu ΔH, que agora não tem dúvida nenhuma, vejam, o meu P3 sobre gama, assim aqui será P2 sobre gama menos ΔH, que é J vezes L. Portanto, o P2 sobre gama são 12 metros. O J é 0,1 independentemente do exercício, se eu não lhe mudar o diâmetro nem o caudal. Então, o comprimento da conduta entre 2 e 3 são 20 metros vezes 20. 12 menos 2 dá 10 metros. E então, este piezómetro, deixem-me só identificar aqui, ia ler 10 metros, que é a altura piezométrica. E pronto, está o exercício terminado. Portanto, está também a videoaula terminada. Posso dar a videoaula por terminada. Finalmente, não é verdade? E temos aqui esta maratona de exercícios de aplicação do Teorema de Bernoulli, especialmente a escoamento sob pressão, a condutas, terminada. Tá? Espero que tenham entendido. Não se esqueçam de classificar o vídeo, por favor. Qualquer dúvida que tenham, não hesitem em contactar, sabem onde me encontrar. E pratiquem, porque falta de exercícios não têm. Se precisarem dos enunciados dos exercícios que eu aqui resolvo, peçam que eu disponibilizo sem qualquer problema, tá bom? É tudo, espero que tenham gostado. Muita sorte no vosso estudo e qualquer coisa, apitem, ok? Um forte abraço hidráulico a todos. Adeus!